Respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmão, provavelmente você já ouviu essa passagem antes, mas essa passagem nos traz um ensinamento muito forte que eu queria destacar para vocês. Apenas para você entender o contexto imediato dessa passagem, no capítulo anterior, Jesus acaba de fazer aquele que é provavelmente o sermão mais relevante dele, o Sermão do Monte. Então Jesus faz o Sermão do Monte, desce o monte. Nesse mesmo capítulo ele vai curar um leproso, ele vai curar o servo do centurião, ele vai curar a sogra de Pedro. A essa altura do campeonato, Jesus já estava muito famoso diante daquele povo. Mas só esse fato já nos dá um grande ensinamento, porque mesmo Jesus tendo esses seguidores, e a palavra começa a dizer que tinha uma multidão atrás dele, e ele manda a multidão ir para o outro lado, ou seja, ele está dispersando a multidão. A gente já vê isso, que Jesus ele não cai na tentação de querer ser famoso pelo que ele faz, porque naquele momento o pessoal poderia olhar Jesus apenas como um curandeiro, apenas como um milagreiro, ou poderia olhar ele como um filósofo, como exemplo moral, algo desse tipo. Mas Jesus ele não limita isso, não limita o que ele é a isso. E aí ele traz a grande questão: mas o que de fato é seguir a Cristo? E aí nós temos uma resposta muito forte por meio do escriba e por meio do discípulo. O primeiro escriba provavelmente era um cara rico, provavelmente era uma pessoa de muita influência naquela sociedade. E eu acredito que ele realmente tinha uma boa vontade de seguir a Cristo, mas ele não entendia qual era o preço disso. Por isso que quando Jesus fala: o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça, eu quero que você entenda, irmão, que quando Jesus fala o Filho do Homem, ele está se identificando com a nossa humanidade. Ele não está falando algo só dele, mas ele está falando algo que é para todos nós, enquanto seres humanos. Ele está dizendo que nós vamos passar por dificuldades, que nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por desafios, porque ele passou. E se ele, sendo Filho de Deus, passou, imagina nós. Então, é isso que ele está falando para aquele escriba. Ele está falando da dificuldade, do preço que isso está trazendo. E aí a gente tem o segundo caso, a gente tem o discípulo. E o discípulo provavelmente já até entendia isso. Ele já entendia que teria um preço. Só que faltava uma coisa naquele discípulo: faltava prioridade. Porque ele fala que ia sepultar o pai dele. E aí Jesus fala para colocar ele como prioridade: deixe que os mortos sepultem seus mortos. E é interessante que essa resposta de Jesus já vai espantar dois tipos de pessoa: aqueles que só queriam bênçãos, que só queriam milagres, porque Jesus está deixando claro que vai ter dificuldade também, e aqueles que achavam que Jesus era só um exemplo moral, aqueles que achavam que Jesus era só mais um filósofo, porque Jesus está deixando bem claro que você vai ter que dar prioridade, você vai ter que renunciar para me seguir. Irmão, parece pesado falando assim, parece difícil, mas só quem entende isso de fato pode viver o sobrenatural. Porque aqueles discípulos que de fato entenderam o que Jesus falou foram aqueles que entraram no barco. E só quem entrou no barco pôde viver o milagre, pôde viver o sobrenatural de Deus. Mas é interessante que mesmo eles entrando no barco, a primeira coisa que acontece para eles é uma prova. Vem a tempestade. E a prova está aqui para mostrar o quanto a fé deles é frágil. Isso mostra que, mesmo eles terem entendido, eles não têm mérito nisso. O mérito é de Cristo. E irmão, aqui o contraste ele é muito forte. Porque enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus está dormindo. Enquanto os discípulos não sabem o que fazer, Jesus simplesmente levanta com a autoridade e manda a tempestade parar. Irmão, mas tem uma coisa muito boa nisso que eu estou te falando. Porque
Muitas vezes a gente tem uma fé muito frágil, muitas vezes a gente duvida, muitas vezes a gente fica preocupado. Mas eu quero te dizer, irmão, que mesmo você sendo assim, com a sua fé frágil, mesmo você sendo preocupado, mesmo você duvidando, ainda assim Jesus escolheu Jesus escolheu você. E se Ele pôde fazer e acalmar a tempestade na vida desses discípulos, então Ele pode acalmar a tempestade na sua vida também. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Mas para fazer isso, você precisa entrar no barco. Então eu comecei essa mensagem com uma pergunta e eu termino com outra pergunta. Depois de tudo isso que você ouviu, você quer entrar no barco? Amém. Glória a Deus.